Eu vou falar de um assunto hoje interessante que eu achei. Não sei se você estava na Vila Ré quando eu preguei isso, você então ouve 2 vezes, tá? Eu preguei esse sermão na Vila Ré também. Eu sou da igreja do Jardim Coimbra, distrito de Vila Ré. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema muito interessante, que é falando, a oração muda alguma coisa? O que vocês acham? A oração muda alguma coisa? Muda ou não muda? E é no decorrer desse assunto que nós vamos ver se ela muda ou não muda. Vocês sabem que a oração, eu até trouxe esse livro aqui, Caminho a Cristo. Quem nunca leu, leia. Agora tem uma versão nova, vem com os comentários do pastor Bulhon. E nesse livro diz o seguinte sobre a oração. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Então, a oração, ele tem esse intuito de fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Então, a oração é uma coisa preciosa. E outra citação de oração fala que oração é a comunhão com Deus, é uma forma de comunicação usada num relacionamento. Na verdade, em seu cerne, a oração não tem nada a ver com mudanças. Tem a ver com o nosso amor a Deus e nosso relacionamento com Ele. Antigamente, eu não sou muito velho, mas antigamente falava assim, eu vou casar com aquela moça, eu vou casar com aquele rapaz, que é amor à primeira vista, eu vou lutar por ele. Não existe mais isso. Nós vamos ficar muito decepcionados se nós agirmos dessa forma. Por quê? Porque nós temos que ter, primeiramente, um conhecimento. Nós temos que saber a procedência do rapaz ou da moça, o que ela gosta, o que não gosta, quem são os pais. Se nós hoje casarmos no escuro, nós casando na claridade já está difícil, imagina casarmos no escuro. Então, aqui nos diz que quando nós queremos conhecer alguém, nós temos que primeiramente ter uma comunhão, um relacionamento com ele. Primeiro passo. Você quer conhecer uma pessoa, você começa com relacionamento. E a mesma coisa quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. E quando nós conhecemos o nosso Deus, nós passamos a saber o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Isso é fácil? Não é fácil, irmãos. Eu tenho muitas experiências do que Deus tem feito na minha vida. O inimigo toca aqui, vai por aqui, o outro vem aqui. Não, esse é o caminho. E você fica naquela luta. E às vezes nós estamos na igreja 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos na igreja. E ainda não conhecemos a voz de Deus. Impressionante. É triste. Quantas coisas vêm no nosso ouvido, será que é de Deus ou é do nosso inimigo? E aí você vai e toma a sua decisão e muitas vezes não está de acordo com a vontade do Senhor. Suponhamos que um rapaz, ele conhece uma moça, ele quer casar com aquela moça, e depois de algum tempo de conhecimento, ele diz assim, vai no meu apartamento, vou fazer uma festa lá, você fica lá depois com a gente. E ele dá a festa, e num momento a moça sai do meio das pessoas e vai ali na prateleira, e ali tem um quadrinho que fala assim, o casamento muda tudo. Aquela moça achou interessante aquela placa, e depois que terminou a festa, ele falou assim, eu gostei daquela placa sua, você confia que está escrito lá, que o casamento muda tudo? Ele falou, claro. Para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa que fumo, bebe, tem alguns comportamentos totalmente opostos das pessoas, e eu tenho a certeza, se eu casar, eu vou mudar. E realmente, quando você casa, você muda algumas coisas. Mas você imagina, aí a moça perguntou, e se o casamento não der certo? Eu falo, largo tudo e não vou casar mais. Você casaria com um rapaz desse? Então, nem tudo que está
que as pessoas querem achando que algo vai mudar a sua vida, se você não querer mudar. Primeiro passo. Nós temos que ter a certeza que você quer mudar. E aqui também nos informa, né, que Deus também tem sentimentos. Deus tem sentimentos. A gente lê na passagem de Deus, quando você fala do Espírito Santo, o Espírito Santo fica triste, sorri, chora, abraça. Não há dúvida que Ele acolhe todas as nossas orações, independente do que você pede. Outra coisa interessante, contudo, em seu cerne, a oração tem a ver com o nosso amor ao Senhor e nosso relacionamento com a comunhão com Ele. É que nós devemos sempre estar em comunhão com Deus. Então tem um dito popular que fala, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E mais ainda, é verdade que muitas vezes nós queremos pedir a Deus de uma forma que, como se fosse a lâmpada de Aladim. Você faz 1, 2 pedidos, 3, você fala, Senhor, eu quero arrumar uma moça para namorar, eu quero arrumar um emprego. E Deus já te manda rapidinho a resposta. Deus manda rapidinho a resposta? Para alguns casos sim, para outros casos não. Você planta um arrozinho, você pega um feijãozinho, coloca no algodão com água, daqui 2, 3 dias ele começa a brotar, crescer. Né? Você pega o milho, planta o milho, daqui 6 meses está colhendo o milho. Você vai plantar uma jabuticaba natural, sem enxerto, é 15 anos para nascer o primeiro fruto, sem enxerto. Você vai pegar a castanha do Pará, é 25 anos para dar o primeiro. Né? Quem planta tâmara, muitas vezes não colhe o fruto, demora 70, 80 anos. E a oração, muitas vezes, nós podemos jogar para o lado da agricultura. É dessa forma. Eu conheci irmãs na igreja que oraram 40 anos para o seu esposo aceitar Jesus. Né? Então a gente vê que a oração, ela tem umas orações fast food, você pede, Deus já atende, como aconteceu algumas vezes comigo, e tem orações que você vai ficar muitos e muito tempo, até o tempo de Deus. Porque muitas vezes nós estamos orando por uma pessoa, mas quem precisa melhorar, quem quer? É você. Não é outra pessoa. É você que precisa mudar. E uma coisa interessante dentro do que nós estamos falando aqui, é que para entendermos o que diz respeito à oração, as mudanças são de importância secundária. Vamos examinar algumas questões divididas em 4. Primeiro, a oração muda a Deus? Perguntinha, a oração muda a Deus? Por que não muda? Porque Ele é Criador. Mas muda ou não muda? Vocês acham que a oração muda a Deus? Vou contar uma historinha para vocês. 1 Reis, capítulo 21, de 1 a 11. A história do rei Ezequias. Conhece o rei Ezequias? O currículo dele perfeito como rei. Foi aquele que mais cresceu, tanto na parte de infraestrutura para a sua região, como também espiritualmente. Era um homem que temia a Deus. Isaías, o Senhor fala assim, Ezequias, arruma a tua casa, porque você vai morrer, correto? Então, o Isaías foi lá e falou, olha, arruma a sua casa, rei, que você vai morrer. Fala que Isaías estava indo embora, e fala que Ezequias, ele fez o quê? Ele começou a orar a Deus. Lembra disso? Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, mais aquilo, ajudei esse, ajudei aquele. E fala que antes de Isaías sair do palácio, o Senhor falou, vai lá e volta. E no versículo 5 e 6, fala assim que o Senhor não vai permitir que você morra agora. E vou acrescentar-lhe mais quanto? Mais 15 anos. Pergunto a vocês, Deus muda ou não muda? Muda ou não muda? Mas fala que Deus é imutável. Não é isso? Lá em Malaquias capítulo 3, 6, fala, eu sou o Senhor que não... Então o que Deus mudou? Ele mudou as circunstâncias. Deus não muda, meu irmão.
Deus sim, sim, Deus não, não. Se Deus mudasse, nós teríamos muitas controvérsias dentro da palavra de Deus. Então é isso que muitas vezes, quando nós trazemos para o nosso mundo hoje, nós vemos o quê? As pessoas querendo mudar até a tradução da Bíblia, mudar algumas coisas porque na época era machismo, isso. Se nós mudarmos aqui, a Bíblia não vai servir mais para nada. E Apocalipse também diz lá no capítulo 22, versículo 11 em diante, fala, aquele que acrescentar ou aquele que tirar qualquer coisa desse livro é uma anátema, uma maldição. Então nós vimos que Deus, apesar de ceder e conceder a vida mais 15 anos para Ezequias, nós vimos que ele muda as circunstâncias. E vocês sabem que esses 15 anos que Deus concedeu a Ezequias, um adendo aqui, nós vamos ver que quando nasceu aqui Manassés, que foi o pior rei de todos os tempos do povo de Deus. Então você fala assim, Deus concedeu 15 anos, mas para melhor ou para pior? Então a gente nota aqui. Outra coisa interessante. Nessa questão achamos-nos diante de alguns teólogos, alguns falam que Deus ele muda no sentido de que já sabe o que você vai pedir. E outra, Deus, ele quer sempre dar o melhor para as pessoas. Mas também Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que nós acertamos o nosso prumo. Outra parte importante. A verdade é que não sabemos exatamente como tudo isso passa. Entretanto, não temos dúvida de que Deus opera. Os fiéis oram e Ele opera certos atos que para nós parecem mudanças. É pouco provável que Ezequias tenha discutido com o profeta os detalhes do que lhe sucedeu, e o que interessava era que havia orado e Deus mudara o que havia determinado, e isso basta. Isso para muitas pessoas, como para mim, é mistério de Deus. São mistérios que somente Deus pode nos responder. Outra coisa interessante, a oração muda as circunstâncias? Vocês acham que Deus muda através da oração as circunstâncias? Olha, irmãos, eu tenho na minha família, minha mãe passou pelo 3º câncer agora, recente, graças a Deus está bem. Minha esposa teve câncer de pele na cabeça, minha esposa também tem psoríase. E uma certa feita nós estávamos na praia, e minha mulher falou assim, Pedro, olha aqui na minha cabeça, vê se isso é psoríase. Né? E não era, já estava uma ferida diferente. Chamei minha cunhada, que é da área médica, e falou, não, isso aí deve ser alguma coisa ruim. Isso é uma quarta-feira de cinza. Ficamos preocupados, pegamos o carro, subimos, e aí ela falou assim, procura uma doutora chamada Fáuzia, doutora Fáuzia. Nome difícil, né? Para árabe talvez é fácil. Doutora Fáuzia. E aí ela falou, ela trabalha no IGESP. Chegamos em casa, na quarta-feira de cinza, liguei para o IGESP, falei, doutora Fáuzia, ela falou, não trabalha mais aqui. Você poderia me dar o telefone dela para mim encontrá-la, tal, preciso marcar uma consulta assim? Ela falou, nós perdemos o contato dela. Minha esposa e eu oramos, e aí nós fomos para o livrinho da assistência médica, que é aqueles livrinhos na época, né, grosso assim. Aí eu vi lá, oncologia. Era a Sociedade Paulista do Câncer, na Avenida Angélica, quarta-feira de cinza. Eu falei assim, eu queria marcar uma consulta. Ela falou, só tem uma médica aqui, de plantão. Eu falei, qual o nome dela? Adivinha qual era o nome dela? Doutora Fáuzia. Você vê como Deus atende as coisas? Deus pode mudar circunstâncias. Às vezes você queria desistir, mudar para coisa, mas Deus ele fez o quê? Ele nos dirigiu para uma coisa quase impossível, irmão. Você pegar lá, se você pegar oncologia hoje, em qualquer plano de saúde, você vê que tem muitas pessoas, muitos médicos, muitas clínicas. E você vai e pega justamente aquela, naquele local, e ele te mostra a pessoa com quem você tem que falar. As orações, elas podem ser rápidas, elas podem ser direcionadas e muda a circunstância. O autor dessa mensagem, ele falou que no Colorado, estado do Colorado, nos Estados Unidos,
as pessoas da igreja tinham plantação de beterrabas. E estava muita chuva, assim, torrencialmente, como aconteceu esses dias no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Estava torrencialmente. E eles falaram assim, nós precisamos colher as beterrabas. Porque estavam tão enlamaçados que os tratores não conseguiam entrar, porque eles ficavam atolados e não conseguiam tirar. Então eles falaram, vamos fazer uma oração. No culto de oração da quarta-feira, eles oraram em prol para que Deus desse a eles a oportunidade de colherem as beterrabas, não elas iam estragar. O que aconteceu? Logo no dia seguinte, pela manhã, né, nos Estados Unidos é costume as pessoas olharem o clima, falando, hoje o clima é tranquilo, não vai chover hoje. E aí, o que aconteceu? Eles foram lá e colheram todas as suas beterrabas. Então Deus, através das nossas orações, Ele pode mudar circunstâncias. Ele muda as circunstâncias. Isso eu tenho vivenciado na minha vida diretamente, irmãos. Coisa simples que a gente não dá valor. O que falta para nós hoje, como filhos de Deus, como cristãos, é gratidão por estar vivo, acordar com vida. E nós esquecemos de Deus das pequenas coisas, irmãos. Minha filha tem um sítio aqui em Mogi das Cruzes. Eu perdi, meu genro foi pegar a chave do meu carro. E quando nós fomos embora, já escurecendo, eu falei, cadê a chave? Ele falou, vou lá pegar. Quando pegou, não tinha mais, acho que ele perdeu a chave. Eu tenho uma Creta, a chave é marrom, um pouquinho mais escura que esse. E lá todas as folhas caíram. Você imagina uma coisa marrom, com folha de caqui amarelado e marrom, você achar. Ele já tinha dado uma volta, duas voltas, no mato, estou falando no mato aqui, na grama, e nada. E eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, ajuda eu a achar essa chave. Parei, voltei, só com a lanterna do celular, ela estava em cima de uma folha marrom, irmãos. Jamais, só talvez no outro dia que Deus deu esse privilégio de nós acharmos a chave. Dei graças a Deus, por quê? Porque Deus providenciou isso, irmãos. Então quando nós pedimos a Deus e recebemos as coisas de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar graça. É sermos gratos por pequenas coisas que Deus tem colocado, irmãos. Vou contar só mais uma aqui rapidinho. Sexta-feira, estava estudando a lição da escola sabatina há um tempo atrás. Minha mulher falou assim, Pedro, dá uma olhadinha aqui na minha cabeça. Estou sentindo alguma coisa. Quando eu olhei, era o mesmo câncer que tinha separado. Pretinho, olhei aqui. Falamos, vamos orar. Vamos orar. Sexta-feira para sábado. Oramos. Sábado de manhã ela acordou. Ela falou, tive um sonho, Pedro. Eu falei, tive um sonho que eu vi um homem, tipo um anjo assim, relatado, e ele foi justamente na minha cabeça onde eu estava, tirou o negócio preto na mão, ele mostrou assim para mim, e falou assim, basta. Aí ela falou, olha aqui na minha cabeça, vê como está. Quando eu olhei, não tinha mais o negócio. Deus atendeu a nossa oração. E somos gratos até hoje, graças a Deus não apareceu mais, irmãos. Quando a gente ora com fé, não crendo nos seus méritos, no meu, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fulano, beltrano, mas quando eu oro e confio no Senhor, Ele vai fazer milagres na nossa vida. E nós devemos ser o quê? Gratos em todas as coisas. Porque Deus pode mudar a circunstância das coisas, irmãos. Nós estamos vendo a catástrofe que está no Rio Grande do Sul, mas Deus tem um paraíso para nós. E aquele que confiar, apesar de tudo que está passando, a gente talvez até, vamos falar que você está falando abobrinha. Não, irmãos. Deus prometeu, o irmão leu aqui, Deus vai preparar um lugar para nós. E está preparando um lugar. E tudo isso que nós passamos nessa vida são oportunidades para que nós reconhecemos quem é Deus. Mesmo através da desgraça, da morte, dos problemas que nós enfrentamos. A oração muda as pessoas. Você acha que a oração muda as pessoas? Conhece alguém que foi mudado?
Eu casei com 17 anos e meio, irmãos. Fui pai com 17 e meio, né? Eu vim aprender a ser pai no terceiro filho. Então nasceu o Caio, nasceu a Carol. No quarto, o meu filho, Felipe. Eu tinha 24 anos quando nasceu meu filho. Ali eu fui aprender a ser pai. Vizinhos começaram a falar comigo depois que eu casei. E ainda com muita... Eu era terrível. Eu era Pedro, muitos chamava de Pedro Malazarte. Só fazia arte. Era difícil. Os vizinhos, nossa, quando falaram que o Pedro casou, será que ele vai melhorar agora? Até a plaquinha que nós ouvimos. Será que o casamento muda? Muda. Minha esposa teve que criar eu e o Caio juntos, primeiramente. Né? Então a gente nota o quê? Que muitas pessoas são mudadas. Meu cunhado José, 20 e poucos anos na igreja, se batizou agora, sábado passado. Ele é sogro da menina do João Paulo. A filha do João Paulo, o pastor, namora com meu sobrinho. E ele falou assim, eu falei, Zé, mas eu estou nessa jornada já há 30 e poucos anos, e ainda tenho muito o que mudar. Eu já mudei da água para o uísque, mas talvez eu tenha que mudar ainda para a vodka. Aí ele falou assim para mim, meu cunhado, falou, Pedro, mas quem viu você quando você jogava no Paulistano e vê você agora? Você é um santo homem, rapaz. A gente muda, a oração muda. Por quê? A minha esposa orou muito por mim, para que eu um dia aceitasse a Jesus Cristo, né? Eu vou contar aqui, com permissão do Caio. Você sabe que o primeiro sermão o Caio me deu com 3 anos de idade. Eu jogava bola de segunda a segunda-feira. Sempre joguei futebol. E um sábado à tarde, eu não ia na igreja adventista, eu não era adventista. E o Caio estava com ele aqui no meu colo, menininho, uns 3 anos de idade. Aí ele falou assim para mim, mamãe, minha esposa estava do lado, falou assim, mamãe, o papai não vai para o céu, porque ele não vai na igreja. Foi o maior sermão que eu recebi na minha vida. Daquele dia em diante, minha vida começou a entrar em órbita, descia, subia, porque naquele dia eu fui jogar à tarde. Fui jogar bola à tarde, jogava de sábado à tarde. O campo é atrás da minha casa. E jogando futebol, quando a bola saía para a lateral, o tiro de meta, o que vinha na minha mente? Papai não vai para o céu. Qualquer coisa, papai não vai para o céu. E aquilo fez com que a minha mente, meu coração, começasse a mudar, e eu comecei a receber estudos da palavra de Deus. E graças a Deus estou aqui hoje. Por quê? Porque a oração, ela faz com que o coração da gente amoleça. Outra coisa interessante, a oração muda pessoas. Eu conheço muitas pessoas que mudaram, irmãos. Pessoas que eram traficantes, pessoas que roubavam, pessoas que mataram. Essas pessoas, depois que aceitou a Jesus como Salvador, mudaram suas vidas. Muitas delas pagando ou tendo sequelas da sua vida errada. Porque Deus, Ele muda você, mas aquilo que você fez, perante a lei, perante pessoas, você tem que pagar. São as sequelas do pecado. E aqui também nos diz que talvez seja o aspecto mais importante da questão. Para Jesus a resposta era positiva. Na véspera de sua morte, quando orava, foi conversar com 3 amigos mais chegados e disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. É o que nós temos mais orar nesse mundo, nesse momento que nós estamos vivendo, é pedir para que os irmãos da igreja, as pessoas que têm mais intimidade, orem por você. A oração intercessória, ela pode fazer grandes coisas, se nós assim permitirmos. E o último tópico aqui, vem falando sobre a oração me modifica. E aqui que eu queria falar um pouquinho mais com vocês, irmãos. Não sei quanto tempo você passa lendo a palavra de Deus, orando, se você tem algum tempo para Deus no seu dia a dia. Eu falei assim, quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo para Deus, vou orar mais, vou ler mais. O inimigo parece que ouviu e ele começa a te atrapalhar em todas as coisas. Então, mesmo você tendo tempo, as coisas de Deus parecem nos incomodar.
Porque o inimigo já fica incomodado. E quando você faz algum pacto com Deus de fazer uma melhora espiritual para a sua vida, o inimigo ele começa a bater forte. Então o que nós temos aqui, daqui para frente, é nós nos dedicarmos cada dia mais à leitura da palavra, ler livros bons, orientações, para que nós sejamos pessoas blindadas pelo Espírito Santo de Deus. E como nós podemos ser blindados pelo Espírito Santo de Deus? Quando nós passamos mais tempo em comunhão com o nosso Pai Celestial, com Jesus Cristo. Se você tiver dúvida, esse livro Caminho a Cristo, página 106, fala como nós relacionarmos com Deus. E a Bíblia fala muito bem disso também. Fala que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nos tornamos parecidos com Ele. E quando nós parecemos mais com Deus, nós nos tornamos pessoas blindadas pelas coisas desse mundo. Nós devemos estar cada dia mais preparados para estarmos com Deus. Muitas vezes nós temos tropeços, passamos por problemas, por dificuldades, né? E muitas vezes nós achamos que nós estamos assim por causa disso, daquilo, né? E aqui tem um fato bem interessante, fala que quando a gente está com problemas, muitas vezes nós, ao invés de nos apegarmos mais a Deus, nós nos afastamos de Deus. Muitas vezes nós culpamos todas as coisas que estão acontecendo conosco a Deus. Já repararam isso? Quando qualquer coisa acontece na nossa vida, muitas vezes nós, ao invés de nos aproximarmos de Deus, é a primeira coisa que nós banimos. Primeiramente, culpando Deus de todas as coisas. E não é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Fala, quando você vai alinhar um carro, porque você passa por buracos, né? O pneu passa muitas lombadas, freio daqui, dali. Quando você vai levar um carro para alinhar, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o carro, vai desamassar o carro, ou ele vai alinhar as rodas de acordo com o carro, com o automóvel. É assim que ele faz. Ele vai lá, arruma a roda, calibra numa certa coisa e coloca dentro do carro. A mesma coisa. Quando nós estamos atravessando problemas, buracos, decepções, nós devemos alinhar nós ao carro-chefe que é Deus. E aí nós vamos ser aprumados em conformidade com a vontade de Deus. É nesse sentido que nós devemos buscar as coisas de Deus. E para nós concluirmos, outro aspecto dessa questão é que não adianta mudar sem Cristo. Não queira achar que você é autossuficiente para mudar a sua vida. Independente da sua condição física, financeira, moral, sem Cristo nós não somos ninguém, irmãos. Nós não vamos vencer ninguém. Somente com Cristo nós poderemos ser pessoas vitoriosas. Por outro lado, é impossível estar em Cristo sem mudar. Quando nós passamos a aceitar Cristo, aceitar seu sacrifício, nós começamos a mudar. Nós começamos a olhar para Cristo e vemos as boas obras que Ele fez. E nós passamos também a querer fazer, efetuar essas obras. Portanto, ao orarmos, temos de colocar no centro de tudo a pessoa de Jesus. E não aquilo que desejamos ver mudado. Eu quero mudar de carro, quero mudar de casa, quero mudar de mulher, quero mudar de... Sabe, não é isso que a gente tem que ver. Nós temos primeiro convidar Jesus Cristo para fazer parte da nossa vida. E as coisas que Ele achar que devem ser mudadas, mudarão. Outra coisa, precisamos buscar Cristo mais do que as mudanças, para obtermos o máximo do Senhor e delas. E quanto mais buscamos a Jesus Cristo, quanto mais nos aproximamos de Jesus Cristo, mais próximos estamos dele e passamos a conhecê-lo. E quando nós conhecemos a Jesus, nós passamos a fazer o que Ele gosta. Que nós seremos salvos pelas boas obras. Pelas obras de quem? De Cristo, porque as nossas obras são más. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que possamos cada dia mais sermos dependentes 100% de Jesus Cristo. Esse é meu desejo e minha oração. Amém.